Todo louvor pertence a Allah, o Senhor do universo, clemente e misericordioso, soberano no dia do juízo final. Ó Allah, somente a Ti adoramos. Ó Allah, somente a Ti imploramos ajuda. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, aquele que revelou o seu livro como guia e orientação para os fiéis. Testemunhamos que Muhammad é o seu servo e seu mensageiro, o enviado de Allah para encaminhar a humanidade. Que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguirem a sua orientação até o dia final. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia sagrado da sexta-feira, nesse momento abençoado, estamos reunidos com nossos irmãos. Vamos refletir acerca de um versículo do Alcorão. Esse versículo do Alcorão é um versículo que todos nós sabemos decoramos, e todo muçulmano é obrigado a decorar para que sua oração seja válida. Esse versículo se encontra na maior surata do Alcorão. Esse versículo se encontra naquela surata que o profeta disse: quem não ler ela, a sua oração não é válida. Esta é a surata do Alcorão que foi chamada a mãe do livro, que é a surata da abertura. No versículo, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos a senda reta. Reflexão no versículo, guia-nos a senda reta. Este versículo que nós repetimos em todo genuflexão, em todo raka. O que significa para nós guia-nos a senda reta? A palavra Ihdina, guia nos oriente, é uma súplica. Como disse o grande sábio do Islã chamado Ibn Taymiyyah, ele diz: não existe nenhuma súplica melhor e mais potente do que a Surat al-Fatiha, a oração da abertura. Por quê? Porque nela está pedido de orientação a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Ihdina, nos encaminhe, nos oriente. A orientação em árabe, al-hidayah. Al-hidayah significa guia, orientação. Disse os sábios do Islã que a orientação, al-hidayah, se divide de duas formas: hidayatul dalala, ad-dilalati wal-irshad, wa hidayatul ilham wa tawfiq. A orientação de indicar, encaminhar, e a orientação da inspiração de Allah e abençoar. Quando o crente se põe perante de Allah, depois de dizer Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ele pede uma coisa para Deus. Aquilo que ele está pedindo para Deus é mais importante do que pedir alimento, vestimenta, riqueza e bens. Porque a guia, a orientação para a senda reta, o muçulmano precisa 24 horas por dia. Mas alimento e comida, tu não precisa 24 horas por dia. O muçulmano diz: Ihdina, nos guie, nos oriente, ó Allah. Dois tipos de orientação: a orientação de encaminhar e indicar. Significa orientar, como se a pessoa estivesse dizendo: ó Allah, me oriente, me encaminhe para a tua senda, para o teu caminho, que é o Islã. Me oriente no sentido, me ensine, ó Senhor, o caminho para chegar ao Islã. Me oriente, ó Senhor, como entrar no Islã. Me oriente, ó meu Senhor, como seguir o Islã. Me oriente, meu Senhor, até os muçulmanos, para que eles possam me ensinar. Pedimos para Allah, Ihdina, nos oriente. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam esse versículo. Pedimos para Allah a guia, a orientação que todas as pessoas estão procurando. O mundo inteiro está perdido, como fala Deus no Alcorão: Wal asr, innal insana lafi khusr. Que todos os humanos estão no caminho da perdição, exceto aqueles que creem e praticam os bons atos. Os muçulmanos pedem para Allah dois tipos de orientação: a orientação no sentido
me encaminhe qual é a forma correta de praticar o Islã. E o segundo, que é o mais importante, dilala hidayatu al-ilham wa tawfiq min Allah. Você pode muito bem, a primeiro tipo de orientação, encaminhar. Quantas pessoas sabem o endereço da mesquita? Quantas pessoas sabem como abrir um Corão? Quantas pessoas sabem rezar? Quantas pessoas sabem alguns versículos ao Corão de cor? Quantas pessoas sabem o que é o Islã? Somente saber não é o fim da história. A gente pede para Deus nos ensinar, e o mais importante, pedimos para Deus o quê? Nos firmar na senda reta, dilatar nosso peito para o Islã. Segunda forma de orientação é a orientação da inspiração de Deus no coração da pessoa. Você pode trazer alguém para a mesquita, encaminhar ele para o Islã no sentido, mostrar as evidências, as provas concretas, racionais, reveladas, que o Islã é a religião de Deus, que Muhammad é seu mensageiro, que o Corão é a revelação de Deus. Você encaminhou. Mas a segunda parte, que é tocar o coração da pessoa, só quem possui isto é Allah, louvado seja. Por isso que nós dizemos na oração, Ihdina, nos guia a senda reta. Guia-nos a senda reta, nosso Senhor. Dilate nosso coração, nosso peito para o Islã. Faça-nos compreender e seguir a tua mensagem. Depois da mensagem ter chegado até mim, depois de eu saber o que é certo e errado, depois de conhecer o Corão e a Sunna do seu mensageiro, me inspire, me guie, me oriente nesta mensagem. Esta orientação, só quem pertence é Allah e mais ninguém. E o mensageiro de Deus disse no Hadith Qudsi, o Hadith Qudsi é aquele Hadith que o profeta está falando, as palavras são do mensageiro de Deus, mas o significado é de Deus. E o profeta dizendo que Deus disse, Ya ibadi, kullukum dal, illa man hadaitu, fastahduni ahdikum. Allah, louvado seja, diz, ó meus servos, todos vocês são desviados, ou estão desviados, exceto aquele quem orientei. Peçam-me orientação, eu vos orientarei. Essa orientação de tocar o coração, somente Allah tem. Quantas pessoas nasceram de pais e mães muçulmanas? Quantas pessoas, alhamdulillah, nasceram já sabendo a língua árabe? Não precisam procurar escola, não precisam de tradutor para ler o Corão e os ditos do profeta. Mas onde estão eles da mesquita? Inna Allah yahdi man yasha, Allah encaminha quem quiser. Quantas pessoas entraram por essa mesquita, conheceram o Islã, aprenderam, se converteram ao Islã e depois abandonaram? Ihdina sirat al-mustaqim. O muçulmano pode se perguntar, mas por que eu tenho que repetir toda vez Ihdina sirat al-mustaqim? Alasna muhtadin? Por acaso a gente não é encaminhado e tem que pedir toda vez Ihdina sirat al-mustaqim? Sim, tem que pedir. Por quê? Tu conheceu a verdade, pratica as orações, leu o Corão, é um muçulmano, mas quem que te garante que tu fique assim a vida inteira até morrer assim? Só Allah, louvado seja. Por isso, meus irmãos, conhecer a verdade não basta. O mais importante, depois de seguir a verdade, de conhecer a verdade, é seguir a verdade. É a orientação que Allah inspira no coração do crente. E não há pessoa que peça para Allah orientação sem que Allah tenha orientado. Sem que Allah tenha orientado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Ihdina, nos encaminhe, nos oriente. Nós precisamos dessa frase em todo momento do dia. Quando tu sai de tua casa para o teu trabalho, para estudar, tu precisa de orientação de Deus. Se Deus não te orientar, quem vai te orientar? Allah fala no Corão, وَمَا لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ. Para quem, isto é uma mensagem, para quem de vocês quiser se encaminhar. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. E vocês não se encaminharão, exceto se Allah, o Senhor do Universo, querer. Para nós sermos orientados para Deus, Allah tem que querer nos orientar. Se Allah não quiser orientar o crente,
Se Allah não quiser orientar a pessoa, quem vai orientar ela? E a segunda parte, a Sirat al-Mustaqim. O que é a senda reta? O que é a Sirat al-Mustaqim? Um grande sábio de interpretação do Alcorão, Ibn Kathir, rahimahullah, um grande sábio do Islã, explicou o Alcorão todo. Ele disse: As-Sirat al-Mustaqim, a senda reta, Huwa Kitabullah, é o livro de Deus. E disseram: a senda reta é a suna do seu mensageiro. E outros disseram: a senda reta é a senda que estava Abu Bakr e Omar. E outros disseram: a senda reta é Jamaatul Muslimin, é que está o grupo dos muçulmanos. E outro disse: a senda reta é o Islã. São tudo significado único. A senda reta é o Islã. A senda reta, o profeta deu um exemplo do que é a senda reta. Está no Musnad do Imam Ahmad. Hadith narrado an Wa'il, an Ibn Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Wa'il diz que escutou Ibn Mas'ud, que disse que o mensageiro de Deus estava reunido com eles. O profeta fez um risco no chão, uma senda, um risco reto. E disse, e fez um risco reto no chão e vários riscos cruzando essa senda reta, esse senda. E disse: esta é a senda reta. E esses são os caminhos. A cada caminho existe um shaitan chamando as pessoas para este caminho. Depois restou o versículo: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Depois restou o versículo da surata 6: esta é minha senda reta. Seguiu essa senda, e não seguiu os caminhos que vos fará vos dividires e se afastarem da senda de Deus. O caminho para Deus é um só. As-Sirat al-Mustaqim, que nós pedimos para Deus, é uma só, que é o caminho do Islã. Aquilo que está no Alcorão, aquilo que o mensageiro de Deus ensinou, aquilo que os companheiros dos mensageiros de Deus praticaram, esta senda reta. Não existe Islã. Não existe o Islã depois do Alcorão, revelação de Deus para a humanidade, do ensinamento do mensageiro de Deus e da prática do ensinamento que são os profetas, os companheiros do profeta. Não existe depois disso o Islã. Toda a divulgação, toda a pregação, todo partido, todo movimento, toda acusação, tudo que fizerem e não estar de acordo com o que Deus revelou e seu mensageiro ensinou, seus companheiros transmitiram, tenha certeza absoluta que isso não é Sirat al-Mustaqim, não é a senda reta. Nós pedimos para Allah que nos encaminhe a senda reta, que é a senda do Islã, é a senda de aprender o Alcorão e aprender os ritos do profeta Muhammad. Que Allah nos encaminhe para a senda, que Allah nos oriente para a senda reta, dilate nosso coração para o Islã, faça-nos firmes no Islã até o dia de morrermos. E em outro hadith, que está no Sahih Muslim, que no dia do juízo final, Allah, louvado seja, criará uma ponte que vai passar por cima do inferno. Essa ponte chama-se Sirata, um trilho. O profeta diz que essa ponte, meus irmãos, ela é mais fina do que uma navalha. Mais fina que uma navalha. E as pessoas atravessarão sobre o inferno, passarão sobre o inferno em cima desta ponte, dessa trilha que é chamada Sirata. Algumas passarão de acordo com sua fé, sua sinceridade, suas ações, sua submissão, sua orientação no Islã. Algumas pessoas passarão Kal-Barak, como um relâmpago. Allahu Akbar, que Allah faça de nós entre eles. Outras pessoas passarão como um cavalo correndo. Outras pessoas passarão como um camelo. Outras pessoas passarão como a nuvem. Outras passarão engateando, rastejando. O profeta disse: embaixo dessa ponte tem Kalalib. Kalalib tem ganchos, pegando as pessoas para cair no inferno. E quem cair no inferno, que Deus proteja e nos livre nós, nossos parentes, nossos amigos de cair no fogo do inferno, saiba
que não cairá no inferno sem depois ter chegado a senda reta até ele e ele ter deixado de lado. E quem passou pela senda reta sabe que passou porque Allah unicamente o encaminhou para a senda reta. Todo louvor e graça pertence a Allah, louvado seja, por nos ter encaminhado para a senda reta, por nos ter orientado para a senda reta. Esta é a senda reta. Siratullah, o caminho de Deus, o caminho para Deus é o caminho do profeta Muhammad. Quem quiser chegar até Deus sabe que todos os caminhos de Deus estão fechados, exceto aquele que está de acordo com a Sunnah e o ensinamento do seu mensageiro. Que Allah oriente nossos corações, nossas palavras, nossas ações para a senda reta. E que Allah faça de nós aquelas pessoas orientadas e orientadoras. E que sejamos nós portas para as pessoas se orientarem para a religião de Deus. Que Allah encaminhe nossos corações, nossas palavras, nossas ações. Aquulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, al-hadi ila sawa as-sabil. Wassalatu wassalam ala rasulih al-amin, amma ba'd. Meus irmãos, a maior graça que Allah dá para o ser humano é orientar para a senda reta. Depois que o muçulmano se orientou para a senda reta, ele pede em todas as orações e nos oriente cada vez mais, nos firme a senda reta até o dia de morrer e no dia de passar por aquela ponte que será erguida sobre o inferno. Que Allah nos mantenha na senda reta. Meus irmãos e minhas irmãs, nos últimos dias ou nos últimos meses, e para não falar longe, nos últimos anos, nós escutamos, observamos, presenciamos um ataque discriminado e uma campanha preconceituosa e perseguidora contra o Islã e os muçulmanos. Mas sabem que isso não começou de agora. Começou desde com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há anos atrás fizeram as caricaturas e as charges debochando do mensageiro de Deus, que a paz seja sobre ele. Antes disso, a invasão dos países muçulmanos, onde um dos líderes de uns países muçulmanos, cujo nome a respeito à mesquita e a respeito de vocês, não vou falar o nome dele na presença de pessoas nobres como vocês, cujo esse homem disse agora começou a guerra das cruzadas contra os muçulmanos, onde invadiram os países dos muçulmanos no Afeganistão, no Iraque e outros países afora. E essa guerra continuou e continua. E parece que essa guerra se espalhou, ou estão querendo criar uma guerra ideológica no Brasil. Vemos que na Europa proibiram o chamado para a oração, mas não proibiram, eles dizem que é um Estado secular, proibiram o chamado da oração. Na França, que diz que é defensora da democracia, proibiram os muçulmanos de usar um hijab em lugares públicos. Em outros países e assim por diante. E nós vimos semanas atrás, ou uma semana atrás, na revista Veja, uma notícia má, muito ruim, querendo dizer que os muçulmanos são terroristas. Essa acusação, saiba que os profetas foram acusados disso. E que os virtuosos também foram acusados disso. Numa maior revista de circulação desse país, na capa, os muçulmanos são terroristas. E ontem mesmo, nós deixamos nossos pêsames para as famílias daquelas crianças que morreram no Rio de Janeiro. E o crime se juntou a outro crime. 2 horas depois daquele crime, os canais de televisão, Rede TV, CBN, Rede Globo, Bandeirantes, Record, todos passaram a notícia que o assassino, esse que matou as crianças, era muçulmano e fundamentalista. Até um coronel da polícia lá do Rio de Janeiro chegou a dizer: tem movimento, tem influência do fundamentalismo islâmico, tem versos de islamismo. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Allahu Akbar. Fizeram esse crime, que muçulmano no mundo aceita isso que seja feito. E outro crime foi junto, botaram a culpa foi o Islã, ele era muçulmano. O que eles querem chegar com isso? Onde eles querem chegar? Criar um sentimento de perseguição aos muçulmanos no Brasil, que nunca teve, e se Deus quiser nunca terá. Allahu Akbar. 2 horas depois, tinha ligação com o islamismo. E mesmo que tivesse, eu desafio todas essa mesquita desafiamos. Se uma mesquita no Brasil, algum livro em nossas prateleiras, algum sheik, algum imã, algum divulgador do Islã, ensina e orienta isso para as pessoas, não existe isso na nossa religião. Disseram que foi o islamismo. Quando viram a carta, não falaram nem a palavra is, falaram o nome ainda de Jesus. E Jesus, filho de Maria, está isento e livre dessa falsidade que atribuem a ele. Meus irmãos e minhas irmãs, é algo de os muçulmanos ficarem revoltados com as acusações que fazem contra o Islã. Discriminadas, preconceituosas, tendenciosas. Sim, existem pessoas mal informadas, existem pessoas mal intencionadas. Que Allah oriente as pessoas mal informadas, e que Allah oriente as pessoas mal intencionadas para conhecer o Islã. Mas graças a Deus, algumas entidades islâmicas de São Paulo e do Rio de Janeiro escreveram uma nota significativa de certa forma, porque o jornal é deles. Jamais eles vão colocar no jornal deles que nós somos tendenciosos, que nós somos mal intencionados. E os muçulmanos devem se preparar cada vez mais, porque Allah fala no Alcorão: وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. E vocês vão escutar dos adeptos do livro e dos idólatras grandes ofensas. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Mas tiverem paciências e forem tementes a Allah, Allah vai orientar. Allahu Akbar. Tudo isso indica medo do crescimento do Islã. A religião que mais cresce no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Tudo isso é o medo do crescimento do Islã. Se eles conhecessem o Islã e conhecessem os muçulmanos que praticam o Islã, se eles não se converteriam ao Islã, iriam ser justos quando falassem do Islã. Pedimos a Allah louvado seja, que oriente as pessoas para o Islã. Faça-nos pessoas orientadoras. Pedimos a Allah louvado seja que nos dê paciência e livre nossos corações das tentações e das maldades, e encaminhe todas as pessoas que querem a verdade.